Você chamar o pastor Juan para compartilhar a palavra de Deus conosco nessa noite, amém? Glória a Deus. Hoje o culto está bem acelerado, mas nós vamos terminar no horário. Isso quer dizer que eu tenho pouco tempo para pregar. Mas hoje eu quero falar para você sobre um tema que às vezes é uma vivência de todos nós. Todo cristão, ele passa por dias difíceis. Todo cristão, ele passa por momentos de dificuldade em que as circunstâncias tentam pará-lo. E o tema da mensagem que eu quero falar para você nessa noite é: decida adorar em meio às circunstâncias, porque o seu tempo chegou. Eu nunca tive tanta convicção no meu coração de um tempo de grande abundância que está vindo sobre nós. Eu nunca tive tanta convicção, por quê? Por causa do tempo de resistência. Eu citei aqui hoje, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, em Mateus capítulo 4. A Bíblia fala que o diabo, a primeira coisa que fez, foi oferecer para ele comida. Ele estava 40 dias e 40 noites de jejum. E a Bíblia fala que ele teve fome. E a Bíblia fala que o diabo apareceu para ele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e mata a tua fome. Você já percebeu? O diabo não muda. Ele usa sempre a mesma estratégia. Às vezes dá algo errado na sua vida e vem aquela voz que às vezes você pensa que é você mesmo. Será que você realmente é crente? Será que realmente Deus está cuidando de ti? Porque se Deus estivesse cuidando de ti, essas coisas erradas não tinham acontecido. Você já ouviu essa voz alguma vez? É a mesma voz que estava lá no deserto em Mateus 4. É a voz que confronta, é a voz que acusa, é a voz que no momento mais difícil da sua vida vem para te acusar. Só tem um problema aqui. A voz de Deus nunca é uma voz condenatória. Sabe, eu ouvi muitos crentes ao longo dos tempos da minha caminhada, colocando na conta de Deus enfermidades, colocando na conta de Deus projetos errados. Ah, Deus está fazendo isso para tratar na vida desse cristão. Eu lembro de uma vez, eu estava lá em Sapucaia, eu era pastor da videira lá. Eu conheci uma senhorinha, ela era evangelista, ela devia ter uns 85 anos, era lindo de ver. Ela saía com os seus folhetinhos, e ela parava os jovens, até as crianças na rua, no meu bairro. E ela falava: Jesus te ama, lê essa mensagem. Eu não sei pregar direito da Bíblia, mas por favor, lê essa mensagem com carinho. Se não conseguir ler agora, leva para casa, por favor, não joga fora. Eu compro esses folhetos com a minha aposentadoria, e eu pego um valor para falar de Jesus, porque eu não sei ler e nem escrever. Mas é a maneira que eu tenho de pregar o evangelho. Eu sempre lembro dela. Ela morava na rua, uma rua depois da minha casa. E um dia eu estou na parada de ônibus, e ela passou e tinha um senhor, de terno, gravata, na parada esperando o ônibus junto comigo. E ele falou assim: a fulana. E aí eu falei: que lindo o trabalho que ela faz, né? É, mas que pena que ela caiu da fé. Eu falei: como assim caiu da fé? Ela saiu da igreja? Não, ela está com câncer. Eu falei: como assim? O que tem a ver o câncer com cair da fé? Eu era um cristão, né, novo, era alguém que estava coordenando uma igreja há pouco tempo. Eu achei estranho aquilo. E ele falou assim: porque para ela estar com esse câncer, alguma coisa errada ela fez e Deus está punindo ela. Sabe, eu fiquei em silêncio, não falei mais nada para ele. Eu fui para onde eu tinha que ir, voltei para casa e fiquei com aquilo dentro da minha cabeça. Eu chamei algumas pessoas que me discipulavam naquela época e falei assim: olha, tem uma coisa que não está encaixando na minha cabeça. Aí falei para ele sobre esse assunto, falou: não, Deus nunca coloca doença em ninguém. Quem coloca doença é o diabo.
Agora, nós vivemos num mundo mau. E esse corpo está entrando em estado de decomposição. Esse corpo está deixando de existir. Mas para muitos, tudo é esse corpo. Mas eu quero dizer, esse corpo é nada. Tudo é eternidade. Tudo é sua alma, tudo é o seu espírito. Porque o seu corpo vai deixar de existir. Mas a sua alma e o seu espírito vão permanecer. Então você nasceu de novo no espírito. E a sua alma está sendo transformada. Mas o seu corpo, você vai ganhar um outro corpo glorificado. Porque esse corpo não pode se achegar diante de Deus. E eu fiquei muito triste porque eu estava preparando essa palavra, eu lembrei dela. Falei, vou contar isso no culto. Porque a religião bota a culpa em Deus por tudo. Já viu quando acontece uma tragédia? Qual que é a primeira frase que as pessoas dizem? Pois é, Deus quis assim, né? Fazer o quê? Deus quis. Eu ouso dizer para você, Deus não quis. Deus planejou tudo para ser maravilhoso. E será. Haverá um dia que Jesus vai reinar sobre essa terra e eu faço votos que você creia na mensagem, que você permaneça, porque você vai estar lá junto conosco. E o que Deus preparou é maravilhoso. Eu vou pregar um dia sobre isso. Nós estamos em tempos de pregar sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós tiramos um extrato da nossa vida com Deus baseado no momento em que estamos vivendo. Jesus ali então em Mateus 4 ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo não desistiu. Ele levou Jesus, foi 3 tentações. Jesus resistiu às 3, com a palavra de Deus. Com o que ele resistiu? Então a sua maior arma é a palavra de Deus. Quando o diabo chegar e dizer, você não sabe nada, você é um burro, derrotado, você não consegue fazer as coisas certas. Você deve falar para ele o seguinte, rapaz, eu sou filho de Deus, sou rico em sabedoria, sou rico em inteligência. Ah, mas então como é que não deu certo isso aqui? É porque é o seguinte, Deus tem coisa melhor para mim, não era para me dar certo aqui mesmo, porque as portas vão se abrir mais adiante. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas eu fiz um plano, orei a Deus, consagrei, jejuei, fiz tudo o que era para fazer. E deu errado. O que eu faço agora? Continue crendo. Porque se a sua vida está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Não vai ser por uma mera aparente derrota que você vai desanimar. Porque você tem a vida inteira pela frente. Ou pelo menos os próximos dias. Você está vivo aqui, amém? Se hoje algo não deu certo, faça como Lipe, o leão da montanha. Você lembra? Lembra? Quem lembra do desenho Lipe e Hard? Era uma hiena e um leão. O leão era muito motivado. Ele acordava de manhã e dizia, "Ô Hard, hoje nós conquistaremos o mundo, subiremos as montanhas, desceremos as colinas, vamos nos vales, e o mundo será nosso." E a hiena dizia, "Ó céus, ó dia, isso não vai dar certo, Lipe." A hiena era desse jeito. E o dia deles ocorria, era um desenho de antigamente, da época dos meus avós, eu nunca vi. E acontecia todo esse enredo. Terminava o dia, estava tudo errado. Nada dava certo. Todos os planos que eles faziam. E o leão terminava o dia dizendo assim, ainda que não tenha dado nada certo, amanhã nós começaremos tudo de novo. E aparecia a câmera e ia para a hiena dizendo, "Viu só, Lipe? Eu falei que não ia dar certo." Pastor, o senhor está falando dessa hiena, eu estou lembrando de algumas pessoas. Abafa o caso. Seja você o leão, amém? Mas por que você é o leão? Porque você é o leão da tribo de Judá. Você tem a mesma essência do leão da tribo de Judá. Não, pastor, Jesus é. Pois é, vocês são tudo do mesma laia. Jesus e você são um só. Porque você está em Cristo, você é nova criatura. Você é da essência de Deus.
E você é como o leão da montanha. Você tentou tudo hoje, você deu o seu melhor. Amém. Mas pode ser que essa porta fechada, você só vai entender ela mais para frente. Porque Deus vai abrir uma muito maior. E aí você vai olhar e vai dizer, agora eu entendi, Senhor. Por que que essa porta fechou? Porque o Senhor tem pensamentos maiores ao meu respeito. Então quando uma porta se fecha aqui, e a sua vida está nas mãos do Senhor, se alegre. Porque sabe o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Ele usa uma comparação de algo triste, mas com uma direção de se alegrar. Está lá em Isaías 54, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que a palavra de Deus diz. Vê se não parece uma loucura. Canta alegremente. Quem Deus? Quem tem que cantar alegremente? Cante alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Quando eu começo a meditar nessa palavra, isso aqui parece uma loucura. A coisa mais difícil para uma mulher é a esterilidade. Uma mulher que tem um desejo, eu acredito que toda mulher tem desejo de ter filhos. Eu sei que a nossa geração, não vou entrar em detalhes e pormenores, mas, do modo geral, toda mulher deve ter desejo de ser mãe. Faz parte da natureza. Mas ele está dizendo, se alegra, ó estéril. Quem é estéril? Que não pode ter filho. Que loucura é essa, pastor? Uma das coisas mais duras é uma mulher casada que tem o desejo de ter filho, mas é estéril. Mulheres assim sofrem muito, porque mulheres nasceram para ter filhos. Nós homens não entendemos muito isso. Para nós homens até é uma loucura. Minha filha está grávida, e hoje eu estava perguntando para ela, qual que é o dia certinho de nascer? Ela falou, já pode ser hoje. Eu falei, eita, então está nos momentos já da Cecília chegar. É interessante, é maravilhoso, é uma coisa louca, aquele barrigão dela, dá com um pouco, embola tudo para um lado. Daqui a pouco vira embola tudo para o outro. E a guria reconhece a autoridade. Que o pessoal bota a mão na barriga dela, a guria chuta. Bota a mão, ela que me falou, pai, as pessoas botam a mão, ela chuta. O senhor bota a mão, ela treme. Eu falei, ela sente a presença. Eu nunca vi ela chutar, eu boto a mão, ela treme. Eu falei, essa guria reconhece a autoridade desde o ventre. Vai ser profetisa de Deus. Mas o que acontece? Para nós é uma coisa louca. Dentro da barriga dela tem um ser vivo. Aí você me diz o quê? Tem um monte de gente, eu não quero usar uma palavra pejorativa, mas vou usar, idiota, que crê que isso acontece através de uma explosão. Ou que o ser humano veio do macaco. Quem crê nisso é porque veio mesmo, eu acho. Não tem cérebro, não pode ter. É só pensar um pouquinho. É tenso falar isso quando tem uma câmera te filmando. Mas é a verdade. Porque tem um ser vivo lá dentro. E cada fase é maravilhosa. Eu tive 3 filhos e acompanhei algumas fases dos últimos 2. É lindo de ver a transformação, o momento, cada detalhe. É algo maravilhoso. Então é muito triste para uma mulher
não poder ter filho. Mas o que Deus diz para ela? Cante, ó estéril, se alegre, dê brados de alegria. Mas que loucura é essa? Deus está ensinando um princípio aqui. A palavra de Deus é cheia de princípios. E quando você então você pode ler a Bíblia de duas formas. Você pode ler a Bíblia simplesmente para ter um conhecimento natural. É bom, pastor? É, melhor que não ler. Mas você pode ler a Bíblia para se alimentar. Então você come da palavra, você fortalece o seu espírito. Porque tem pessoas que falam assim, ó, pastor, eu nem tento ler a Bíblia. Porque eu não entendo nada e não lembro nada depois do que eu li. Eu falei, filho, continua lendo. Mas eu não lembro. Pois é, mas você está tomando a palavra como alimento. Eu pergunto para você nessa noite. O que você comeu dia 4 de março ao meio-dia desse ano? Eu nem vou para os anos passados. 4 de março, meio-dia, às 12 horas. O que você comeu? Pastor, eu não lembro o que eu vi ontem. Mas não importa se você lembra ou não. Aquela comida trouxe nutrientes para o seu corpo para você ficar vivo. Então, num primeiro momento, não importa se você lembra ou não da Bíblia, continua lendo, porque ela está mantendo o seu espírito vivo dentro de você. E aí, num segundo momento, você vai começar a relacionar com a palavra para ter revelação dela. E aí, quando você tem revelação, é aí que você começa a crescer em Deus e receber maturidade. Porque aí, quando você tem revelação, você lê um versículo como esse, pelo menos 3 que nós lemos, você começa a ir para dentro dele. E aí você descobre a palavra rema. Esse rema, que é um nomezinho grego para a palavra, é a palavra revelada, quando você entende. Agora, quando você é capaz de adorar a Deus, nos piores dias da sua vida, quando você crê que Ele é o escape, quando você crê que Ele é que pode mudar a sua história. Por que Ele fala cante e brade? Porque a tendência quando você está nos dias difíceis é ficar o quê? Calado. É ou não é? Tem dias que você fala assim, eu vou no culto, mas não vou falar nada, vou ficar quieto aqui, não quero nem abrir minha boca. É nesse dia que você tinha que abrir. É nesse dia que você tinha que gritar. É nesse dia que você tinha que se desesperar. A Bíblia fala que Ana foi ao templo para orar, ao ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. O que ela queria? Ter um filho. Mas ela era estéril, não podia ter. O profeta falou, está bêbada essa hora da manhã, mulher? Só que ela estava se derramando na presença de Deus. E você sabe que sinais de embriaguez é sinais de enchimento do Espírito. Aquela mulher estava cheia do Espírito, clamando, dizendo... Porque quem é cheio do Espírito, para quem é muito raso no Espírito, é louco. Porque quem é cheio do Espírito não mede consequência. Ele grita, ele clama, ele chora. Às vezes eu estou aqui na minha sala, eu dou uns berros. Eu estou sozinho. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos numa célula celestial. E aí tem algumas coisas que eu olho e falo assim, isso aqui eu não consigo vencer, Senhor. Isso aqui não tem como, eu não vejo saída. Eu tenho que resolver isso aqui hoje, mas eu não tenho para onde correr. Me ajuda! Se alguém ouve, ele está louco. A nossa vizinha que mora aqui na frente, se ela ouve, ela vai dizer, esse pastor está louco. Porque às vezes eu dou uns gritos na minha sala. E quando o diabo vai ali, é aí que eu grito nele. Mas não de medo dele, eu grito para ele sair. Porque às vezes ele vem nos afrontar. Nos dias da sua angústia, é o dia que mais o diabo vem te acusar. Ué, mas tu não serve a Deus? Por que não deu certo isso? Ué, por que isso aconteceu? E é nesses dias que nós temos que dar glória a Deus. Porque a glória a Deus, ela nos leva a receber a resposta. Lá em Atos capítulo 16, e eu vou encerrar com isso. No versículo 16 até o 26, são 10 versículos. Algo acontece. Eu vou ler com você. E aconteceu que indo nós à oração,
nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até o demônio reconheceu que eles eram de Deus. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus eu te mando, sai dela! E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os para os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Depois eu vou te explicar por que do cárcere interior. E lhes segurou aos pés num tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Não tira daí que eu vou continuar lendo, eu só quero te falar algo específico. Olha só, o que está acontecendo aqui? Paulo e Silas estavam numa cidade pregando o evangelho. Uma mulher possessa de um espírito de adivinhação reconhece e fala assim: esses aqui, ó, eles estão pregando a palavra da salvação. Eles são servos do Deus Altíssimo. 2 dias ela ficou assim atrás deles. Paulo se indignou, virou e falou: em nome de Jesus agora, sai dela! Aquela mulher era escrava de um espírito maligno. No nome de Jesus, Paulo e Silas libertam ela. Ela está livre. Só que ela era fonte de lucro para aquela cidade. Os donos da cidade ganhavam dinheiro com ela. E ela foi liberta agora. Ela não podia adivinhar mais, porque o espírito foi expulso. Eles ficaram indignados. Prenderam Paulo e Silas, levaram em praça pública, açoitaram eles e os prenderam no cárcere inferior. Lembra que eu falei? Na parte de baixo. Por que parte de baixo? Que cárcere era esse? As cadeias hoje são ruins. As de antigamente eram piores. Elas tinham 3 andares nessa região. O primeiro andar, um tipo de preso ia lá, de menos periculosidade. No segundo andar, outro nível de preso. E no terceiro andar, que na verdade era um subsolo, e os de periculosidade máxima. Só que tinha um problema. Não tinha banheiro. Só tinha um buraco. E os do primeiro faziam suas necessidades e caíam no segundo. O segundo faziam suas necessidades e caíam para o terceiro. E o terceiro se virava com o que tinha. Era lá que Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam presos num lugar fétido, terrível, açoitados. Por quê? Porque eles foram fazer o bem para alguém. Quantas vezes você faz o bem para alguém e as pessoas te devolvem com o mal? Sabe como é que Paulo e Silas saíram dessa? Impressionante. Eles tinham tudo para dizer: ó Deus, onde o Senhor está? Nós estávamos aqui, fazendo o bem, e o Senhor nos deixa acontecer isso conosco. Onde estão os outros apóstolos que não vêm ajudar nós? Ó céus, ó dia. Eles podiam ser a hiena, reclamar de tudo. Não foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram, pastor? Eu vou ler. Olha o que a Bíblia fala. Perto da meia-noite. Sabe o que significa meia-noite? Há estudos científicos que falam que pessoas que têm algum problema de dor, que lá pela meia-noite é o momento que a dor mais se intensifica. Você já viu que algumas enfermidades se manifestam à noite? Às vezes durante o dia a pessoa está bem, mas chega perto da hora de ela dormir, pum! Começam as dores a acontecer, a pessoa passa mal.
Então, meia-noite é o horário mais tenebroso, mais escuro, de mais tensão. Então, esses homens aqui, homens de Deus, que fizeram a obra de Deus, eles estavam no momento mais difícil da vida deles, no momento mais ingrato que eles passaram, e no momento de maior dor e de maior escuridão. Era no momento que tudo tinha dado errado. E a Bíblia fala que meia-noite, Paulo e Silas tomaram a decisão. Decidiram orar e louvar ao Senhor. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. É interessante. É impressionante. Eu falei para você como é que eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando as coisas acontecer. E a Bíblia fala que quando eles começaram a adorar a Deus, mesmo naquelas circunstâncias, aconteceu um terremoto. E o terremoto abalou o cárcere. E as portas das cadeias se abriram. E eu fico imaginando Deus no céu. Falando, ô Gabriel, vem cá. Olha aqueles dois ali. Os caras apanharam por causa de mim. Os caras foram presos. Não bastava só preso, eles estavam amarrados. E no pior lugar, e no momento de mais escuridão da vida deles, olha o que eles estão fazendo. Chama os outros anjos. Eles decidiram adorar a mim. Então chama os outros anjos, que na hora do refrão nós vamos entrar para cantar com eles. E eles começaram a adorar. E de repente, sabe como é que eu acho que Deus começou? Ele começou meio como com o bumbo da bateria. Ele começou a... E quando ele começou a abalar. Porque os pés do Senhor estão sobre a terra. E o abalo sísmico começou a acontecer naquela prisão. E no ritmo da adoração, o Senhor começou a abalar as cadeias e as portas começaram a ser abertas. E o que aconteceu, pastor? Eles foram libertos daquela situação. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que quando você decide, em meio à sua luta, o seu momento mais difícil, você decide adorar a Deus, as cadeias que são sobre a sua vida são abertas. Porque Deus entra na adoração. Deus é um Deus de adoração. É impressionante, terremotos acontecem durante a Bíblia. Quando Jesus é crucificado, e na hora que ele morre, ele fala, antes de morrer ele fala, tetelestai, está consumado, a obra está pronta. Pai, a ti entrego o meu espírito. Então ele morre, meu Deus, o Deus imortal, pregado numa cruz, morrendo. É a maior humilhação para Deus, um Deus imortal morrer. Mas esse é o tamanho do amor dele por você. E a Bíblia fala que quando Jesus morre, um terremoto acontece. E o véu do templo se rasga de alto a baixo. O terremoto marca um novo tempo, chamado DC. Quem já estudou história sabe o que eu estou falando. Um tempo depois de Cristo. Havia um tempo antes de Cristo. AC. Há um tempo depois de Cristo. Cristo divide a história da humanidade. Você sabe que a maioria dos professores de história são ateus. E é bonito demais eles dando uma aula falando do AC e o DC. Porque tem que falar. Está na história. Jesus, creia ou não creia, ele dividiu a história da humanidade. E um terremoto aconteceu. Aquele terremoto salvou a humanidade inteira. Aquele terremoto abriu as portas das cadeias para aqueles que estavam cativos no inferno serem levados cativos, junto com o cativeiro quando ele ressuscitou. Mas acontece um segundo terremoto. Ao terceiro dia, a Bíblia fala que
soldados foram colocados no túmulo de Jesus. Que morto poderoso é esse? Que tinha que ter soldado no túmulo dele. E a Bíblia fala que de repente, um terremoto aconteceu e aqueles soldados caíram como mortos. E a pedra foi removida. E a morte não pôde segurar o nosso Jesus. A morte não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou. E a marca dessa ressurreição foi um grande terremoto. Aleluia. Aleluia. Ele foi tirado da morte. Ele venceu a morte para nos dar vida. E ele saiu daquele túmulo que hoje está vazio para morar no nosso coração. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vai acontecer um terceiro, quarto terremoto. Ele ainda não aconteceu. Mas esse terremoto vai abalar o globo da terra inteiro. Vai ser quando? Quando o peso de glória dessa terra sair da terra. Você sabe que a terra está estática. A igreja é o peso da glória de Deus sobre essa terra. A igreja é o pilar central do universo. Mas a igreja vai ser tirada da terra. Os cristãos vencedores vão ser arrebatados. E nesse dia vai acontecer o quarto e o último terremoto da história da humanidade. O globo inteiro vai tremer. Mas nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos com Ele nas nuvens. Eu quero dizer para você hoje. Eu quero fazer das palavras do Senhor as minhas palavras hoje. Cante e adore em meio às tribulações. Cante e adore em meio às circunstâncias. E quando você decide adorar, os terremotos acontecem na sua vida. Eu quero dizer para você, talvez você está há muitos anos orando por alguma coisa. E aí você olha e fala, meu Deus, mas não desista. Continue orando. Continue. Porque Deus é Deus que faz milagres. E quando tiver no dia mais difícil, aquele dia que você pensa em desistir, em que você fala assim, Senhor, olha para mim. Senhor, responde a minha oração. Senhor, quando é que vai acontecer? Não é errado você ser sincero diante de Deus. Mas não deixe de adorá-lo. Não deixe as circunstâncias calarem sua voz. Não deixe as circunstâncias fecharem os seus lábios. Olhe para as circunstâncias e adore a Deus. Porque Ele vai entrar na sua adoração. E quando Deus entra na sua adoração, todas as cadeias são quebradas. Todas as muralhas vêm ao chão. E Deus muda a sua história. Fica de pé no seu lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, não há cadeias que resistam à adoração de um coração sincero. Pastor, mas o meu coração é sincero. Sim, se você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu um novo coração. E esse coração quem te deu foi Deus. E Ele é um coração sincero. Deus gosta de sinceridade. Mas Ele nos ensina a não andar pelo que vemos, nem andar pelo que sentimos. Por isso nós podemos adorar em todas as situações. Se hoje você estava passando por um momento difícil, eu quero dizer para você, se você crê hoje, você sai daqui com esse problema resolvido. Você só precisa crer. Eu quero orar por você, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu declaro, eu estou diante de uma igreja de adoradores, e que mesmo que as circunstâncias tenham se levantado contra a vida dos meus irmãos, eles aprenderam a falar em fé. Eu declaro, Senhor, o agir do Senhor na vida de cada um deles, que todos os problemas, todas as circunstâncias que o diabo tentou roubar, a restituição dos céus por meio da fé. Eu declaro em nome de Jesus,
que hoje essa certeza possa brotar no coração dos meus irmãos, porque eu creio que essa é a hora, esse é o momento e essa é a oportunidade. Por isso, hoje nós nos posicionamos em fé, debaixo da tua palavra. Nós cremos que a vitória já chegou. Fala assim comigo: eu creio na vitória de Deus, que já está sobre a minha vida. Hoje eu me posiciono e sei que o meu Deus está no controle da minha vida. Ele não perde o controle, porque eu sou amado dele e ele é meu. Mesmo que eu não saiba o que fazer, nem para onde ir, eu sei que o meu Redentor vive e ele é poderoso para me salvar. Hoje, nessa noite, eu invoco o teu nome, amado Jesus. Eu confio em ti, eu decido crer contra a circunstância, e eu profetizo que a minha vida está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Hoje, pela fé, eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito seja uma marca da sua semana, da sua vida. Eu profetizo que essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Eu declaro que as respostas e os milagres aconteceram aqui, mas vão se materializar nessa semana. Portas vão se abrir, e eu quero que você mande seu testemunho, porque Deus é Deus de milagres. Amém? Nós estamos encerrados. Dê um abraço pelo menos 3 pessoas. Deus continue te abençoando. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de se inscrever no nosso canal. Também não deixe de compartilhar essa live com outras pessoas. Eu queria desejar para você uma semana de vitória. Deixa o seu like para nós também, isso nos ajuda muito. Que o Senhor te favoreça em tudo. Não esqueça, você é amado de Deus e Deus trabalha em seu favor. Fica na paz, uma semana de vitória em nome de Jesus. És invencível, inigualável.